Vamos agora estudar as grandezas químicas parte 2, no aspecto que se refere ao mol e à massa molar. Primeiramente, qual a definição do mol? O mol é uma grandeza exclusiva dos químicos, né? Se no lugar da palavra mol nós colocássemos dúzia, por exemplo, eu completaria. Dúzia indica uma quantidade de 12 partículas quaisquer. Se no lugar da palavra mol eu colocasse dezena, completaria. Dezena indica uma quantidade de 10 partículas quaisquer, e assim sucessivamente. Mas não é dúzia, nem dezena, nem milhar, é mol. E qual é o conteúdo de um mol? É o famoso número 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse número foi determinado pelo físico italiano chamado Amedeo Avogadro. Em decorrência da sua descoberta, ele ganhou uma homenagem a esse número que ele determinou com o seu nome, o número de Avogadro. Então, o significado da palavra mol quer dizer 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos agora aprender a ler por extenso esse número. Vamos ler por extenso o número 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse número está na forma de notação científica e eu vou tirar da notação científica, colocando duas casas decimais para a direita. O número 6,02 vai ficar 602, vai aumentar esse número e, consequentemente, eu vou diminuir duas unidades no expoente da base 10. Aumenta o número e diminui no expoente. Então, sem a notação científica, isso pode ser chamado de 602 vezes 10 elevado a 23 menos 2, 10 elevado a 21. Pronto. 602 vezes 10 é 21, é o número 602 seguidos de 21 zeros. Vamos escrever esse número e vamos ler ele por extenso. O número 602 seguidos de 21 zeros. Vamos escrever aqui, ó. Esses zeros eu vou colocar de 3 em 3, tá? Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e finalmente 21 zeros. Pô, convenhamos, né? Um número gigante. Mas é importante que você saiba ler esse número por extenso. Como que eu vou ler esse número por extenso? Eu vou te ajudar então, colocando a unidade nessa posição que eu estou indicando aqui com essa caneta. É o número 1, 10, 100. Nessa posição, lê-se 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.004.000.000.000, 1.005.000.000.000 e finalmente 602 sextilhões. Nossa, gigantesco, né? É assim que eu vou ler o número 6,02 vezes 10 elevado a 23. 602 sextilhões. É dessa maneira que eu vou ler isso. Então, daqui para frente, quando aparecer essa palavra mol,
automaticamente o aluno já vai colocar do que se trata. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de átomos, então eu terei 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Eu tenho, por exemplo, 1 mol de moléculas, então eu terei 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu tenho 1 mol de elétrons, então eu terei 602 sextilhões de elétrons, e assim sucessivamente. Eu tenho 1 mol de qualquer partícula, eu tenho 602 sextilhões de partículas na qual eu estou me referindo, certo? Então, daqui para frente, quando aparecer a palavra mol, a primeira coisa que deve vir à mente é o conteúdo de 1 mol, 602 sextilhões. Agora vamos usar esse número gigantesco na massa molar. A massa molar indica a massa de... O que eu vou completar aqui nesse espaço? Nesse espaço eu vou colocar o significado da palavra molar. E qual é o significado da palavra molar? 1 mol. 1 mol. A palavra molar significa 1 mol. Portanto, a massa molar é a massa de 1 mol de partículas quaisquer, expresso em... Vamos deduzir no final da explicação qual é a unidade que eu vou usar. Exemplo. Vamos pegar o oxigênio que eu usei na parte 1 dessa aula, que tem um número de massa igual a 16. E naquela oportunidade, nós acabamos determinando a massa de um átomo de oxigênio, que é igual a 16U. 16U é a massa de um único átomo de oxigênio. Ok, agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se um único átomo de oxigênio é 16U, qual é a massa de 1 mol de átomos? Ou seja, qual é a massa de 602 sextilhões de átomos? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um cálculo para demonstrar o raciocínio que vai originar a resposta. Isso não quer dizer que você vai calcular isso que eu vou fazer agora em todos os casos, mas eu tenho que fazer pelo menos no primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer? Se um átomo é 16U, eu quero saber a massa de 602 sextilhões de átomos, então aparentemente é fácil. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar a massa de um átomo, que é 16U, um átomo, e vou multiplicar pela massa de 1 mol de átomos, que é aquele número de Avogadro ali, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, que na verdade isso é a massa de 1 mol, certo? Agora, se nós pegarmos esse número 16 e multiplicarmos por 6,02 vezes 10 a 23, vai ficar um número gigantesco, na ordem de 10 a 24. Só que nós não usamos massas com números tão grandes. Eu trabalho com números pequenos. E como que eu vou pegar esse número gigante e transformar num inteiro pequeno? O truque é pegar a massa de um átomo, multiplicar pela massa de 1 mol de átomos e depois multiplicar pela massa
de cada U em gramas, que nós vimos na última aula. Aqui, ó. Cada unidade de massa atômica em gramas equivale a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, vamos escrever aqui, ó. 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas é a massa de cada U. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar átomo do numerador com o denominador. Eu vou cortar U com U. E acaba sobrando a unidade da massa molar. A unidade da massa molar é gramas por mol. Inclusive, eu já vou completar ali antes que eu me esqueça, que a massa molar indica a massa de um mol de partículas quaisquer, expresso em gramas, é a massa de um mol. Agora, veja que interessante. Olha que interessante esse cálculo aqui, ó. Se nós multiplicarmos esses dois números aqui, ó, 6,02 vezes 1,67, vou fazer aqui mostrar para vocês. 6,02 vezes 1,67 vai dar aproximadamente 10. Isso aqui é igual a 10. E esse 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 24 dá 10 elevado a 23 menos 24 dá 10 elevado a menos 1. Aqui é 10 a menos 1 e aqui é 10 a 1. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a 0, que é 1. Consequentemente, se isso tudo aqui deu igual a 1, o que sobrou de tudo que está aqui? Sobrou 16 gramas por mol. Essa é a massa molar. Veja que interessante. Veja que interessante. A massa de um átomo de oxigênio é 16U. A massa de um mol de átomos, que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23, é 16 também. Só que não é 16U, é 16 gramas a massa de um mol. Eu tinha que mostrar esse raciocínio para que vocês pudessem ver que os valores numéricos são aproximadamente iguais, mas muda a unidade. E ao mudar a unidade, significa que 16U é a massa de uma única partícula, de um único átomo, e 16 gramas é a massa de um mol de átomos. Quando eu falo um mol de átomos, eu estou falando de 602 sextilhões de átomos. O raciocínio que eu apliquei para átomo vale para molécula também. Você fala, nossa, que confusão, eu fiquei confuso, eu não entendi nada. Vamos praticar, vamos fazer mais um exemplo. Agora eu vou pegar o mesmo exemplo da massa molecular que eu usei na aula anterior, que é o ozônio, tá? O ozônio. O ozônio, a sua massa molecular é igual a 3 vezes a massa de um átomo, que é 16, e vai dar 48 unidades de massa atômica. Isso é a massa de uma molécula de ozônio. Pergunta: qual é a massa de um mol de molécula de ozônio? Ou seja, qual é a massa de 602 sextilhões?
Eu vou mostrar esse raciocínio aqui aplicável para átomo, que vale para molécula também, tá? Então eu vou pegar primeiro a massa de uma molécula, 48U é a massa de uma molécula, e vou multiplicar pela massa de 1 mol de moléculas, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é a quantidade de 1 mol de moléculas. E agora, para finalizar, eu pego isso e multiplico pela massa de cada U em gramas. Mais uma vez, olha aqui a massa de cada U em gramas. 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Um 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 gramas é a massa de cada U. Mais uma vez, vou cortar U com U. Agora eu vou cortar molécula com molécula. E agora eu percebi que sobrou exatamente a unidade da massa molar, que é gramas por mol. Novamente, esse produto 6,02 que multiplica 1,67 dá 10 elevado a 1, 10 elevado a 23, vezes 10 elevado a menos 24 dá 10 elevado a menos 1, e 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a 0, que é igual a 1. Assim, concluímos que a massa molar é igual a 48 gramas por mol. Nos exercícios que nós vamos fazer a seguir, fazem a relação entre massa, mol e número de partículas. Só vou escrever aqui o resultado final desse cálculo, que é 48 gramas 1 mol. Tá, esse é o tópico referente à massa molar e o mol. E agora nós vamos fazer os exercícios referentes a esse cálculo. Tudo bem? Então, até alguns instantes com a resolução dos exercícios. Obrigado pela atenção.